Então, tem a palavra o Dr. Tiago Elton Ribeiro, por até 15 minutos. Eu cumprimento os excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadoras, representantes do Ministério Público, os colegas advogados e servidores que acompanham essa sessão. Eu serei objetivo, mas é necessário fazer essa sustentação pedindo desde já a máxima vênia ao desembargador relator Jamil e trazer pontos aqui da contextualização fática, processual e argumentos específicos do caso concreto, que justificam aqui o acompanhamento do voto de divergência. O recorrido, excelências, ele tem a visão monocular, sim. Ele é reconhecido como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso por inteligência da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a nossa LBI, a Lei Amália Barros, a 14.121 de 2021, e a súmula 377 do STJ, que respalda a pessoa com visão monocular como item, né, de classificação na inscrição do edital. Tá? Então, o recorrido ele se inscreveu no certame aí, né, com agente da Polícia Rodoviária Federal, justamente por ele ter bom condicionamento físico, ter a vista preservada dentro do padrão de normalidade e o campo visual não comprometido, tá? Que foram elementos aí oftalmológicos, inclusive avaliados em sede pericial. Então ele logrou êxito aí no teste de aptidão física no mesmo patamar de exigências que todos os demais candidatos da Ampla. Ele teve a condição de deficiência confirmada pela banca, mas foi eliminado na etapa biopsicossocial e na médica sob a alegação de que a deficiência dele, né, a deficiência que o credenciou a participar da reserva constitucional, que ela seria ali incompatível com as atribuições do cargo. Tá? Contudo, excelência, se prevalece esse tipo de entendimento, quando a eliminação acontece só com base na própria deficiência que credenciou o candidato, a gente está institucionalizando o que eu chamo de capacitismo estrutural aí nas carreiras públicas. Tá? Por isso foi proposta a presente ação, na qual foi determinado eliminar ali a reintegração dele no concurso. Ele foi reintegrado, prosseguiu, logrou êxito em todas as etapas com louvor. Tá? Com destaque aí para o curso de formação profissional, em que obteve aí a aprovação com honrarias, inclusive com desempenho médio aí acima dos candidatos sem deficiência. Tá? O que pode ser verificado justamente aí pelo histórico de desempenho do candidato que está nos autos. Tá? Como se não bastasse, a prova pericial que foi produzida em primeira instância, né, eliminou cabalmente a controvérsia aí, onde o expert concluiu pela compatibilidade entre a deficiência e a grande maioria das atribuições previstas no edital do concurso, deixando claro que ele tem condições físicas, sensoriais e funcionais suficientes aí para poder assumir o cargo e ser oportunamente avaliado em sede de estágio probatório. A prova pericial ela evidenciou ainda a possibilidade de adaptações razoáveis do ponto de vista funcional, se fosse o caso de existir algum entrave, tá, laborativo ali para a condição de deficiência dele. O que, inclusive, é uma determinação para a administração pública por força do artigo 9º do Decreto 9.508 de 2018. Tá? Então, não há que se falar em presunção de incompatibilidade entre deficiência e atribuição do cargo, o que pode ser aferido em estágio probatório. Razões pelas quais foi julgado procedente o feito em primeiro grau. Então, eu tenho que trazer aqui alguns argumentos específicos que estão sendo, negligenciados aí no voto de relatoria. Olha só, o autor ele foi eliminado exclusivamente por causa da deficiência dele. Na visão monocular aí. A etapa médica, ela até pode eliminar a pessoa, depois de ter logrado êxito nas etapas, por alguma outra condição de saúde, que seja incapacitante. Sei lá, o cara tem um problema no coração, tem uma situação específica, respiratória e tal, mas não pode eliminar ele sobre a própria condição humana que o credenciou a participar do concurso por força de um assunto do STJ, inclusive. Então não colocasse e não permitisse na inscrição pessoas com deficiência disputarem esse tipo de concurso, segurança pública. Tá? Então a gente estaria institucionalizando o capacitismo estrutural nessas carreiras. E eu quero chamar a atenção que deficiência não se confunde com incapacidade. Uma coisa é incapacidade, outra coisa é deficiência, que é redução de capacidade funcional e que pode ser suprido com adaptações. Restou cabalmente comprovado que a deficiência dele, na condição que ele está, ele tem campo visual preservado, ele tem a vista preservada dentro do padrão de normalidade, então ele estaria compatível com o cargo. E aí, olha só, o item 5.3.2 do edital, o que ele estabelece ali? Ele veda aos candidatos com deficiência qualquer tipo de adaptação ou tratamento nas etapas de TAF ou de curso de formação. Por que tem essa vedação no edital, senhores desembargadores? Justamente para que permaneçam no certame
apenas aquelas deficiências que pudessem ser efetivamente ali compatibilizadas com as atribuições do cargo. Tá? O item 11.1.2 do edital, ele diz que o exame de aptidão física serve para aferir as exigências da prática de atividades físicas a que vai ser submetido, tanto durante o CFP, como para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. Ou seja, todas as alegações genéricas trazidas pela banca de suposta incompatibilidade foram afastados pelo êxito absoluto do candidato em todas as etapas, incluindo o CFP. Por um lado, a título de exemplo, olha só, a banca diz que o candidato teria dificuldade na condição de veículo automotor. Só que a CNH do candidato não tem nenhuma restrição, a não ser a mera utilização de óculos, como acontece com qualquer condutor que necessite utilizar óculos, tá? Ele está apto, inclusive, para dirigir tanto veículo automotor quanto para pilotar motocicleta. Nem mesmo a perícia do Detran identificou comprometimento sensorial que justificasse a incapacidade inventada genericamente pela banca avaliadora, que é o que nós temos visto acontecer nas carreiras da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Em manifesto preconceito e subestimação, a banca insiste que o recorrido ele não teria capacidade de utilizar, por exemplo, arma de fogo, enquanto o CFP revelou o desempenho do Heitor acima da média que os demais candidatos sem deficiência. Em quais disciplinas? Armamento, munição e tiro, né? Mesmo enxergando com um olho só, como a águia, armamento, munição e tiro, ele é melhor do que os outros, sem deficiência. De igual modo, enquanto os outros candidatos sem deficiência foram eliminados nas disciplinas aí relativas à arma de fogo, condução veicular, técnica de abordagem policial, o recorrido logrou êxito com desempenho superior a todos eles. Os boletins de serviço estão acostados nos autos e Vossas Excelências podem conferir o desempenho dele, foi juntado junto com a peça de impugnação. E como se não bastasse, eu quero chamar a atenção para um ofício que foi juntado no processo, o despacho 319 de 2021 da Divisão de Seleção de Provimento da Polícia Rodoviária Federal, que comprova a existência de pessoas com deficiência no quadro de servidores da PRF, incluindo 25 policiais com visão monocular, mesmo diagnóstico do requerente. Na peça de memoriais eu fiz um quadro citando esses documentos com o identificador, caso Vossas Excelências queiram conferir. O Brasil, Excelências, ele assumiu um compromisso com a comunidade internacional com o dever de empregar a pessoa com deficiência no setor público. Ele não fez distinção de área, não. Tá? É artigo 27 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E como corolário desses comandos, foi estabelecida a vedação de exigência de aptidão plena, artigo 34, parágrafo 3º da LBI, com vistas a assegurar a máxima efetividade do direito fundamental ao trabalho, que passa necessariamente aí pelo respeito à capacidade funcional do trabalhador com deficiência, garantindo adaptações razoáveis sempre que for necessário. São normas, Excelências, que recaem sobre a administração pública e que o Poder Judiciário não pode ignorar, na medida em que existe oferta expressa de vaga para pessoa com deficiência nos editais dos concursos e processos seletivos. A jurisprudência do STJ e inúmeros julgados, inclusive desta Corte, são firmes no sentido de casos similares, de que nas carreiras da PRF o momento adequado para aferir compatibilidade entre cargo e deficiência é no estágio probatório. Isso se dá por uma interpretação sistemática e teleológica do caput do artigo 20 da Lei 8.112, e aqui eu acrescento inclusive ao racional que foi feito pela desembargadora Cátia no voto de divergência, o artigo 121, parágrafo único da LBI, que no conflito, na dificuldade de interpretação legislativa, prevalece a norma mais benéfica à pessoa com deficiência, entendimento que deve prevalecer sobre a lacuna que foi criada com a revogação do artigo 43, parágrafo 2º do decreto 3298/99, mas que não foi suprida ali pelo decreto 9.508. Por fim, pedindo mais uma vez data máxima vênia, eu peço atenção, sobretudo, do voto lançado pelo relator, e mantido aí, eu sei que esse é o posicionamento do desembargador Jamil, então respeitosamente eu queria provocar essa reflexão. Uma coisa, Excelências, seria uma deficiência grave como a minha. Eu sou tetraplégico, eu me locomovo exclusivamente por cadeira de rodas, eu não mexo nem o dedo da mão para digitar, eu uso esses palitos aqui que os senhores estão vendo.
tá? Eu passo sonda de 4 em 4 horas para usar o banheiro. Uma coisa seria eu ser tido como supostamente incompatível para o cargo de agente da Polícia Rodoviária Federal. E olhe lá, se me colocar em funções estratégicas ou tipicamente administrativas, eu ainda poderia ter um desempenho satisfatório para a administração pública. Mas outra coisa completamente diferente, distinta, é admitir a eliminação ilegal de pessoas com deficiência no recorte leve, como é o caso da visão monocular, ficarem sofrendo eliminação sumária por presunção documental de suposta incompatibilidade. Isso fere os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, em flagrante violação aí ao microsistema constitucional de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Razões pelas quais, respeitosamente, eu rogo aí pela reflexão constitucional e por uma postura anticapacitista dessa corte, né, pedindo vossas excelências aí pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos pela parte contrária. Tá? Sem mais, eu agradeço a oportunidade.